Fala, meu querido, fala, minha querida, beleza, pessoal? Ei, vamos juntos? Vem comigo, certo? Na última aula aí, essa última aula que você assistiu, nós falamos sobre a forma nominal dos verbos. Ei, falamos sobre forma nominal dos verbos. E eu disse o seguinte... Eu falei para você, eu disse que a próxima aula seria sobre o particípio, beleza? Nós vimos aí que o verbo, ele apresenta três formas nominais. Gerúndio, NDO, certo? Cantando, andando, nascendo, crescendo, ei, gerúndio. Vimos lá o infinitivo terminado em ar, ir. Vimos ou não vimos? Vimos. E nós vimos o particípio, que eu falei, geralmente termina em dó, certo? Geralmente termina em do, tá? Termina em ado, em ido. E essa aula que vai ser uma aula curta, porque eu preciso passar uma informação importantíssima para você. E eu preciso passar uma informação importantíssima. Claro que eu não vou ficar aqui nessa aula mostrando aqueles verbos que são regulares. Não, porque isso aqui é um curso para concurso. Eu vou mostrar aquilo que é importante para você gabaritar a sua prova. Beleza? Vem comigo! Olha só, eu quero que você entenda o seguinte, que o particípio, ele existe de duas formas. Existe o particípio regular. Olha só, existe o particípio regular e existe o particípio, aqui embaixo, ó, irregular. E existe o particípio regular e existe o particípio irregular. Eu vou repetir. Existe o particípio regular e existe o particípio irregular. Dois tipos de particípio. O particípio, ele pode aparecer em sua forma regular ou em sua forma irregular. O nome já diz, ó, ele é regular. Por quê, professor? Porque ele segue uma regularidade. Ele segue um padrão. E qual é esse padrão? Terminado em ado e terminado em ido. E os verbos terminados por ado, ido, ado, ido, ado, ido. A maioria dos verbos no particípio, a grande maioria, termina em ado e ido. Ou seja, o padrão, o normal, o regular é que se termine em ado e ido. Cantar, cantado, né? Os verbos terminados em ar. Abraçar, abraçado. Analisar, analisado. Beleza? Os verbos terminados por ir. Perder, perdido. Partir, partido. Então perceba que quando o verbo ele estiver na sua forma nominal e terminar em aduído, você vai dizer, opa, regular. Aduído, opa, regular. Aduído, opa, regular. Então, particípio na sua forma regular, termina em ado e ido. Regular por quê, professor? Porque segue uma regularidade. Segue um padrão, quer ver? Eu ainda não tinha pensado nisso. Opa! Pensado, ado, ido. Esse aqui segue um padrão. Esse aqui segue a maioria. É o famoso Bahia vai com as outras, né? O regular. Todo mundo é assim, eu também vou ser assim. Esse aqui é o regular. Segue uma regularidade. Eu havia aprendido. Aprender, aprendido. Opa! O verbo na sua forma nominal, terminado por ido. Isso aqui é o particípio regular. Entenda isso, viu? Ó, ultimamente tenho amado bastante. Certo? Ultimamente tenho amado, ido. Ainda não havia assistido, ido,
Sempre que o verbo terminar por ado, ido, particípio regular. Particípio regular. Segue uma regularidade. Beleza, mas existe uma minoria. Porque você sabe que nem todo mundo é igual. Não é verdade? Existe uma minoria que não segue essa regularidade. Existe uma minoria que não segue esse padrão. Existe uma minoria que não termina em ado, em ido. Existe uma minoria que não termina em ado, em ido. E esses verbos, quando estiverem no particípio, na forma nominal, e não terminar por ado e ido, você vai dizer, opa! Particípio irregular. Por que irregular, professor? Porque não segue uma regularidade. Não segue uma regularidade. Veja, dizer. Não existe a forma regular do verbo dizer. E ele tinha dizido, não. Não fale isso não, viu? Dizido não. Não existe dizido, a forma regular. Só existe a forma irregular. Ele tinha dito. O particípio de dizer é dito e não dizido. Se em algum momento você já falou isso, ele tinha dizido. Não diga mais não, viu? O particípio de dizer é dito. Por, o particípio de por é posto. Perceba que não termina em ado nem ido. O que é que isso quer dizer? Que aqui é um particípio irregular. Escrever. Rapaz, ele já tinha escrevido tudo. Escrevido não faça isso não, certo? Escrevido é melhor não escrever, tá? Deixa em branco. Escrever, ele tinha escrito. Perceba que a forma nominal aqui no particípio não segue a regularidade. Termina por to. Cobrir. Ele tinha coberto. Não segue a regularidade. Perceba isso. Olha só. Sempre que os verbos estiverem no particípio terminado por aduído, forma regular, particípio regular. Beleza. Quando não terminar em ado e ido, particípio irregular. Perfeito. Mas não é isso que eu quero passar para vocês, não. Não é o mais importante dessa aula. É importante? É. Mas não é o mais importante dessa aula, não. Certo? Porque perceba o seguinte. Existem alguns verbos na forma regular. Existem alguns verbos que só existem na forma irregular. Como nós vimos aqui, o verbo dizer, não existe dizido, só existe a forma dito no particípio. Mas eu quero que vocês observem que existem verbos que são chamados de verbos abundantes. São chamados de verbos abundantes. Isso, ele abunda. Ele abunda. O verbo abundante, ele abunda. Por que abundante, professor? Porque no particípio ele pode ser apresentado das duas formas. Ele pode aparecer no particípio regular e no particípio irregular, porque é um verbo abundante. Existe tanto a forma regular quanto a forma irregular. Veja, aceitar. Existe aceitado e existe aceita. Opa! Terminou com ado, é regular, mas aceito não segue a regularidade. Então aceito é irregular. Veja, entregar, entregado, regular, mas existe entregue. Ganhar, ganhado, regular, mas existe ganho. Juntar, juntado, regular, mas existe junto, irregular. Pegar, pegado, regular, segue a regularidade, aduído, e pego, né? Irregular. Prender, prendido,
segue uma regularidade e preso não segue uma regularidade. O que é que eu quero que você entenda nesta aula? Porque a dúvida que surge e as questões, elas querem saber se você sabe quando que vai empregar o regular, quando que vai empregar o irregular. Por exemplo, eu vou dizer assim, ó, poxa, eu já tinha entregado ou eu já tinha entregue? Qual é o correto? Diga aí, o que é que você acha? Certo? Poxa, eu já tinha ganhado ou eu já tinha ganho? Qual é o correto? Diga, o que é que você acha? Poxa, eu já tinha juntado ou eu já tinha... Ei! É isso que eu quero mostrar para você nessa aula. Quando usar o regular e quando usar o irregular desses verbos abundantes. Isso, o verbo abunda. O verbo abunda, vem comigo, veja. E pegue isso aqui. Olha só, olha só. Você vai, quando o verbo for... Quando você for usar com o verbo auxiliar ter e haver... regular. Ir, ter e haver regular. Ter e haver regular. Ter e haver... Olha só. Olha só. Perceba o seguinte. Quando o verbo auxiliar for ter e haver, você vai usar o regular, a forma regular, particípio regular. Ter, haver, regular. Ter, haver, regular. Ter, haver, regular. Quando o verbo auxiliar for ter, haver, regular. Vamos dizer que o verbo ele é abundante. O que é um verbo abundante? Que pode existir na forma irregular e na forma regular. Como é que eu vou fazer, professor, para saber se é a forma regular ou irregular? Se o verbo for ter e haver, você usa a forma regular. Agora, se o verbo for o verbo ser, veja, olha só. Se o verbo for o verbo ser ou o verbo estar, aí você vai usar a forma irregular. Pegue isso. Ter, haver, regular. Ter, haver, regular. Ter, haver, regular. Se, está, irregular, se, está, irregular, se, está, ter, haver, regular, ter, haver, regular. Se o verbo auxiliar é ter, haver, regular, regule. Se o verbo auxiliar é se, está, irregular. Quer ver? Agora preste isso aqui pra mim. Olha só. Jonas teria entregue ou Jonas teria entregado? Quem é que vai dizer qual é o certo? É o verbo. Se o verbo for ter, haver, você vai usar na forma regular. Se for ser, estar, você vai usar na forma irregular. Jonas teria. Opa! Teria vem de quê? De ter. Verbo ter. E quando é ter, você usa a forma regular. E a forma regular termina em quê? Ado, ido. Então, Jonas teria entregado o trabalho. Beleza? Forma regular porque tem o verbo ter. Veja, o trabalho foi entregado ou entregue por Jonas? Vai depender do verbo auxiliar. O verbo é foi. E foi do verbo ser. E se é verbo ser, irregular. Beleza? Irregular. O trabalho foi entregue. O trabalho foi entregue por Jonas. Beleza? Maria nunca havia ganho ou ganhado nada. O verbo aqui é haver. E quando é o verbo haver, regular. Então, Maria nunca havia ganhado. Por que ganhado, professor? Haver. Haver, regular. Haver, regular. Veja. O jogo ainda não estava. Opa! Esse estava do verbo estar. E quando é estar, você vai usar irregular. Então, o jogo
ainda não estava ganho. Não estava ganho. Irregular. Beleza? Veja, Zebedeu tinha aceitado o convite ou Zebedeu tinha aceito o convite? O verbo é ter. E quando o verbo é ter, você vai usar o regular. E o regular termina em quê? Ado, ido. Então, Zebedeu tinha aceitado o convite. Agora veja, o convite foi, do verbo ser. Tá? Do verbo ser. O convite foi. E quando é o verbo ser, você vai usar irregular. Então, o convite foi aceito por Zebedeu. Meu querido, minha querida, entenda. Verbo particípio regular termina em ado, em ido. Sua preocupação aqui deve ser com os verbos abundantes. Aqueles verbos que apresentam as duas formas. Eles abundam. São verbos abundantes. Tem de tudo, ou seja, tem a forma regular e a forma irregular. Aqui está o ponto-chave aqui dessa aula. Eu preciso que você saiba quando empregar o particípio regular e o particípio irregular quando os verbos são abundantes. Ter, haver, regular. Ser, estar, irregular. Beleza? Então, olha só. Eu tinha aceitado. Seria aceito. Estava aceito. Beleza? Eu havia entregado. O convite seria entregue, do verbo ser. Domine isso, entenda isso e não vacile mais nas questões. Beleza? Ei, tamo junto. Vamos juntos. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.